Fala, Render People! Olha só, transformar um render de interiores, tá? Disso aqui, ó. Pra isso aqui, não é tão difícil como talvez você possa imaginar. Hoje você vai aprender a renderizar interiores dentro do D5 Render, passo a passo, seguindo, alguns princípios chaves bem simples, mas altamente poderosos, tá? Hoje o Breno, o nosso especialista em renderização em tempo real, vai te mostrar como criar essa cena que você tá vendo aí usando o D5 Render. Você pode baixar a modelagem 3D desse projeto clicando no link que tá na descrição, e se você quiser aprofundar os seus conhecimentos no D5 Render, eu te recomendo o seguinte: no dia 10 de fevereiro a gente vai abrir pela primeira vez na história as vagas, tá? Para o nosso treinamento completo de D5 Render separadamente. E clicando no primeiro link da descrição, você pode garantir o cupom especial de R$500 de desconto, tá? Lançamento da primeira turma, do Off 3D D5 Render. Aproveita enquanto o cupom tá no ar, garante o seu para não se arrepender depois, beleza? Dito isso, bora pro nosso vídeo. Fala, Render People! Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Bom, hoje a gente vai desenvolver essa imagem que você está vendo aí de fundo dentro do D5 Render, tá? É um processo muito simples, bem rápido, poucos cliques e esse resultado incrível e super realista que você está tendo aí na sua tela. Eu vou te mostrar desde a modelagem até a parte de IA. Sim, vamos utilizar a inteligência artificial aqui dentro do D5 nativo do programa para você poder usufruir dela e deixar ainda mais realista o seu render final. A primeira coisa que eu quero te mostrar é a modelagem desse ambiente, é uma modelagem bem simples. Temos ela aqui no 3ds Max e também ela no SketchUp. Ambas essas versões desses dois programas, estarão aqui no link da descrição desse vídeo para você poder fazer o download e acompanhar essa aula junto comigo. Nós vamos utilizar do 3ds Max, mas você fique à vontade para usar do SketchUp também. Aqui nessa parte da modelagem, a gente percebe que é uma modelagem bem simples, no qual temos aqui a nossa mesa principal, deixa eu ver aqui pela vista topo, a nossa mesa, nossos dois pontos de luz lá no teto, nossa cômoda, nossa estante ali dos livros, uma abertura principal e uma abertura ali para acessar esse ambiente. Bem básico, bem simples, para poder fazer aquele render bem legal. Eu vou selecionar toda essa modelagem e eu vou usar o aplicativo, o plugin da própria D5, para poder exportar isso lá para o D5, tá? Então eu clico aqui em D5A, apenas o selecionado e vem em Export. Com minha pasta selecionada, eu ponho o nome do projeto, Eu vou pôr aqui projeto, no caso, e dou um Enter. Como é só modelagem, bem simples, ele já exporta rapidamente. Ah, Breno, mas como é que eu tenho esse plugin? Bem simples também. Ao instalar o D5 Render, você então tem o D5 Launcher. Nele, em Workflow, em Sync, você pode baixar o plugin do SketchUp, do 3ds Max e também outros modeladores aí da sua preferência, tá? Feito isso, exportado, então a gente já está pronto para abrir um projeto lá no D5. Aqui mesmo dentro do D5 Launcher, a gente pode muito bem aqui em Render e pôr em New. Eu já deixei até aqui abertinho para ir mais prático para nós, tá? Uma vez aberto esse projeto, a gente já está pronto para poder começar, Só para relembrar os comandos bem básicos aqui. Botão direito do mouse, W para frente, S para trás, A para esquerda, D para direita, E para baixo e Q para cima. E o mouse pressionado, o botão direito, a gente consegue então somar tanto essa parte de movimento da mão esquerda quanto a parte de movimento da mão direita. E o Shift, a gente consegue acelerar essa câmera. Então é um macete bem legal para a gente poder ir mais rápido na nossa cena, tá? Então aqui em Import, eu vou importar a modelagem que eu acabei de exportar. Ela é considerada aqui o D5A, que é o plugin, e também ela já considera o SKP, que é o SketchUp, tá? Então, fique à vontade. Eu vou usar o plugin que a gente acabou de exportar e ponho em abrir, tá? Aguardo um pouquinho. Aqui na aba Imported, tudo que a gente trouxe, ela vem aqui então com o mesmo nome que eu nomeei no grupo, projeto. Dou um clique aqui na cena, tá? Então, toda aquela parte de modelagem já está aqui. Só que ela está jogada, A gente não sabe ao certo a posição correta. Então tem um botãozinho aqui que chama sincronizar coordenadas. Eu sincronizo as coordenadas e está pronto então
a parte aqui, ela está mesmo sincronizada lá do 3ds Max, tá? E aqui é muito simples, a gente vai basicamente texturizar o projeto, que são pouquíssimas texturas, utilizando a biblioteca nativa do D5. E para acessar ela, a gente pode vir aqui em Assets ou a tecla M do teclado. Feito isso, ela vai abrir uma telinha flutuante, então a gente precisa texturizar esse vidro, né? Então a tecla I do teclado, eu consigo ter o material Picker. Então eu seleciono nesse vidro, deixa eu fechar essa abinha. Eu vou colocar aqui no modo Template em transparente. Então agora ele passa a ser um vidro, né? E qual seria a configuração desse vidro? Como eu não quero ter tanta informação do lado de fora, a refração desse vidro faz com que o vidro distorça, né, trazendo as características de um vidro aqui dentro do D5. O que eu quero? Refração em 3. Basicamente isso, ela vai fazer com que tudo lá fora tenha uma distorção mais agressiva e eu não consigo ver tanto desse piso, né? Que é uma das coisas que eu quero eliminar aqui na parte da visualização. Feito isso, o nosso vidro já está texturizado. Olha que prático e simples que é isso, né? Então vou voltar aqui para os meus materiais e eu vou vir aqui em favoritos. Eu já deixei favoritado aqui tudo que a gente precisa para poder texturizar esse projeto. Então o que eu vou aconselhar? Você pode pausar o vídeo e pegar o mesmo nome para não ficar eu falando o meu inglês tudo torto. Então eu vou pegar aqui esse metal, vou dar um clique, eu venho aqui na esquadria e dou outro clique. Simples assim, já texturizei a minha esquadria, tá? Outra coisa que eu quero é a minha madeira. Então eu vou clicar na madeira e vou vir aqui e adicionar ela aqui, tudo que é madeira no caso. E olha que interessante. Como eu apliquei ela vem aqui para nós em sentidos errados. Então, por exemplo, aqui onde que tinha que ser horizontal está na vertical e aqui onde que tinha que ser vertical está na horizontal. Então, com o meu material Picker I do teclado, eu seleciono essa madeira e vou fazer a primeira coisa, que é aqui embaixo, eu vou trazer a minha rotação em 90 graus. Ó. Então, agora ela já corrigiu, uma vez que essa madeira está mapeada lá no 3ds Max. Então, por isso que ela já está correta. Outro recurso bem legal que você tem aqui no D5 é o nosso Round Corner. Eu vou habilitar ele. Ele basicamente faz com que as bordas da madeira tenha um arredondadinho. Olha que bonito, tá? Só que essa madeira, o veio dessa madeira, ele está muito agressivo. Então, para a gente poder visualizar isso aqui melhor, eu vou pegar o meu environment e vou girar o meu sol aqui, ó, para ele entrar dentro da cena. Olha que bonito que está isso aqui, né? Então, vamos lá. Material Picker em cima da madeira. Eu vou vir aqui, temos duas opções. O Base Color, que se trata da cor, e o Bezier Color Map, que se trata da textura. Na parte da textura, eu vou vir aqui, ó, More Settings, e eu consigo ter outros parâmetros dessa textura. Então, aqui no B, que é um dos HSB, são recursos, né, cor, saturação, e aqui o brilho, mais ou menos, da imagem, eu vou colocar, da textura, melhor dizendo, eu vou colocar em 30. Com isso, ela deixa ela bem mais esbranquiçada, né? E aí eu consigo remover desses veios dessa madeira. Só que ela perde a cor. Então a gente volta para o Base Color e aqui na cor dela a gente vai determinar alguns valores. Por exemplo, 30 para trazer um pouco desse amarelado. A saturação aqui também em 30, tá? E aqui a parte da quão brilhante essa textura eu vou colocar em 90. Então assim, basicamente a gente deu uma cor para ela e tirou a característica de tantos veios assim nessa madeira, tá? Simples assim. A gente já texturizou o vidro, o metal e a madeira. Vamos clicar aqui em M. Aqui temos o piso, White Concrete. Não vou nem tentar falar em inglês. E vou aplicar o piso. Ó, simples assim. E o piso, a mesma situação. A gente precisa modificar ele rapidamente. Material Picker. O que a gente vai fazer nesse piso? Base Color Map. More Settings. Eu vou tirar totalmente a saturação do piso. Deixar ele totalmente cinza. Um pouquinho branco. E aqui em Bezier Color, eu vou clicar também. E vou dar uma cor para ele. Vou pôr aqui, ó, 45. Então ele traz um pouquinho mais para o verde, não tanto para o amarelo. 15 na sua saturação e 70 no seu brilho. Ó. Então ele já trouxe um tom bem bonito aqui para nós. E eu queria também já aumentar o nosso reflexo. O specular é referente ao nosso brilho. E o roughness é referente ao nosso specular. Então eu vou aumentar o nosso brilho do piso e eu vou diminuir o reflexo dele. Então por quê? Valores próximos de 0 no roughness, ele faz ele ser bem reflexivo. E valores próximos a 1 no specular deixa ele mais brilhante. Um é o inverso do outro, tá?
E nesse AO é o nosso Ambient Occlusion. Olha que legal. Eu vou copiar, botão direito, vou copiar aqui os meus parâmetros do Roughness e vou clicar com o botão direito e vou dar um Paste nos valores aqui do Ambient Occlusion. Quando eu aumento esse valor, ó, eu percebo que o meu piso começa a ter muito mais evidência na sua textura, porque ele está aumentando essa linha de contato, que é denominado como AO aqui dentro do D5, e nos parâmetros gerais de uma textura PBR, que é fisicamente correta, aquela textura que é perfeita para a gente poder fazer aqui a parte de texturização, tá? Aqui no caso do AO, eu vou usar 0.3 para ele ter um pouquinho mais de contraste, um pouquinho mais de informação. Olha que bacana que ficou esse piso, tá? Vamos continuar com o nosso último material, que é o White Wall Painting. Eu venho e pinto a minha parede e também vou pintar o meu teto. Para essa configuração I do teclado, lá no teto, aqui em Bezier Color Map, eu vou colocar ela em 2. Então, vou deixar ela bem brilhante aqui na nossa luzinha. Já nas partes da parede, Material Picker, na parede, eu vou dar uma corzinha para ela, 30 por 5. Então, ela vai ter um tonzinho do amarelo. Olha que legal. Nosso projeto já está quase 100% texturizado. Por quê? A gente precisa texturizar essa fitinha aqui, ó. Então, vamos pegar esse metal preto. Olha lá, peguei o metal preto. Aqui em cima temos o Duplicate. Eu vou duplicar esse material nesse outro aqui. Só que esse daqui, com o Material Picker, eu vou basicamente aqui em Bezier Color Map aumentar o seu B para 25, deixando o metal bem mais clarinho nesse aspecto aqui. Vou pegar esse material, vou duplicar ele lá para cima, ó, lá nos nossos spots, aqui na bordinha do spot, e aqui dentro é a luz. Então, Material Picker novamente, eu vou clicar no meio, né, dessa luz, vou descer aqui, ó, e vou ligar o meu emissivo. Olha que interessante. Vou pôr na intensidade de 50 para ele dar um gás, e a temperatura dele aqui eu vou colocar em 3500, que é bem mais quentinho, tá? Feito isso, olha que legal que está o nosso projeto. Já está texturizado e pronto. Aqui na parte de fora existe um plane, né? um piso geral. O que acontece com esse piso? Ele vai nos ajudar a trazer mais cálculo de iluminação para dentro da cena, tá? Então, quando eu seleciono ele aqui, o material dele, vou em Basic Color, ele basicamente tem uma cor, tá? Em 78. Olha que interessante. Quando eu coloco ele em preto, ó, toda a nossa cena, ela tem uma influência direta no nosso cálculo do GI, ó. Tá vendo que ganha mais brilho, ó? Em 100%, em 0. Eu vou colocar aqui em 40. Então, o que isso acontece? O rebatimento desse piso vai influenciar dentro da nossa cena. Basicamente isso. E é isso aqui que a gente já está pronto para poder colocar, então, os próximos passos, né, para deixar essa cena bem bonita. Vamos compor essa cena. E aqui eu queria te mostrar uma coisa bem interessante. Quando eu clico M aqui, para a gente abrir os nossos assets, em modelos, temos aqui na aba favoritos todos os livros que a gente utilizou para compor essa estante, né? Só que aqui vem um adendo bem interessante. Percebe que aqui temos um nome Pro. Então quer dizer que é a versão do D5 no qual você precisa pagar ela para poder usufruir desses livros, né? A gente tem vários sites que a gente consegue vários livros de formas gratuitas para você poder trazer aqui para o D5, né? Utilizando o método que a gente fez logo no comecinho desse vídeo, né? Usando o D5A, que é o export ali do D5, ou até mesmo o SketchUp, para poder trazer esses blocos. Você também consegue trazer eles via FBX, que é um outro formato também para modelo 3D, tá? Mas olha que interessante, para você que é aluno, né, da Off 3D Academy, você consegue ter uma conta educacional. Esse é um dos privilégios de você ser aluno aqui da Off 3D Academy, né? Se você perceber, eu vim aqui em menu, eu posso vir aqui na minha conta e eu tenho aqui denominado como Edu, que é educacional. Isso é muito legal, que você consegue ter ali, usufruir, né, do D5 Pro de forma gratuita, né, por 1 ano. Isso é muito interessante. Então, dito isso, a gente vai compor a nossa estante. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou basicamente, gente, colocar todos os livros que eu tenho aqui, mais ou menos aleatoriamente, numa mesma fileira. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, lembre, pegue o nome para você tentar fazer igualzinho eu estou fazendo, tá? Eu não vou dizer o nome de cada livro, você pode pausar o vídeo e pegar o nome certinho aqui na lupinha que vai dar
certinho lá na busca do D5, tá? Ó, então eu tô colocando todos os livros, eles estão invertidos, né, ao contrário, mas tudo bem, a gente vai depois corrigir. E eu vou colocar todos assim em ordem, né, mais ou menos do que eu imagino ser um caos ali que alguém tentou colocar de uma forma certinha ali na estante. A gente tem que trazer um pouco de vida para essa estante, não tão repetitivo esses livros, né? Então eu vou colocando um atrás do outro para a gente ir compondo essa nossa cena. Ó. Esse aqui eu nem tinha baixado, ó, esse aqui em pé bem bonitinho, ele vai ficar aqui embaixo, tá? Esse aqui também, e a gente vai colocando. Essa parte é bem legal, eu gosto muito de compor cenas no D5, porque ele vem, ó, já posso até rotacionar aqui um pouquinho, que ele é bem grandão esse aqui, né? Ele vem tudo muito mastigado, né? A gente consegue fazer isso de uma forma bem rápida, sem perder muito tempo em bibliotecas de 3D, né? Ainda mais usufruindo ali da Edu, que a gente tem aqui, sendo aluno do Off 3D Academy, tá? Eu pulei esse aqui porque ele fica repetitivo. Vou colocar ele aqui. Esse aqui que tem uma canetinha. Legal. Esses daqui, ó, deitadinho. Olha a quantidade de livro. Olha a quantidade de tempo que eu estou economizando para compor essa estante, né? Ó, basicamente isso aqui, para mim, é o suficiente. E daí chega um momento que acabou meus livros, né? Mas a gente pode utilizar todos dele. Então aqui em objeto, vou selecionar o primeiro até lá em cima, que são todos os livros. Com Shift pressionado a gente consegue fazer isso de uma forma bem rápida. E aqui no Z eu vou pôr 180 graus. Então eu estou rotacionando todos para mim, tá? Para poder visualizar isso. Bem bacana. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma primeira coluna e depois vou fazendo as outras. Para essa primeira coluna, eu vou copiar aqui ó, com Ctrl, eu consigo selecionar todos os objetos da minha coluna. Com Shift e a área que eu quero mover, eu consigo duplicar esses objetos. Tá? Então, eu vou colocar todos eles aqui. Ctrl F, eu consigo descer eles para eles entender a superfície. Ó. Simples assim. Ó. Pronto. Lá do outro lado, mesma coisa. Ctrl selecionando. Shift na posição para a gente poder mover ó, eles na área certinha. Ctrl F para ele cair certinho na prateleira. Tá? Então aqui eu posso perceber que alguns não funcionam 100%. Ctrl F. Eu posso rotacionar. Ó, P de perspectiva. Às vezes a gente muda sem querer a perspectiva. Ó. Esse livro em especial, ele já está com a área dele diferente. Então eu vou deletar esse livro. Ele também não está tão legal. Legal. Vou pegar aqui a parte de baixo, vou duplicar lá para cima. Vou pôr aqui, ó, Ctrl F. Aqui também um pouquinho para o lado. Esse daqui lá em cima, com o Shift. Ó, Ctrl F. E vou pegar esse daqui também. Pôr aqui, ó, Ctrl F. Tá? Feito isso, o que eu posso fazer? Selecionar todos eles, ó, com Ctrl, né? E criar um grupo para a gente poder ficar mais fácil de se locomover aqui dentro. Então, olha aqui, ó, já estou fazendo todos eles. Opa. Ctrl G de grupo, tá? Então aqui a gente tem a primeira coluna, tá? Bem fácil e prático de criar ela, né? Aqui na segunda, vamos lá, vamos criar a segunda coluna, criando essa diferença para não ficar tão repetitivo, né? Aqui, Ctrl F. Esse livro aqui a gente vai deletar. Legal. Aqui, a parte de baixo, eu vou duplicar aqui para cima. Ctrl F. Legal. Aqui, já que tem um grupo criado, eu vou pegar, dar 2 cliques para a gente poder entrar dentro do grupo, selecionar todos esses elementos aqui da esquerda e pôr lá em cima. Aqui, ó. Ctrl F. Legal. Só que esses 2 livros ficaram perdidos aqui, né? Enterrados. Vou descer eles para cá. Ctrl F. Show de bola. Aqui é a mesma situação. Só que, como a gente pegou um grupo do outro, esses que a gente trouxe para cá, eles estão flutuando. Então, 2 cliques, Ctrl, vou selecionar todos eles aqui, ó, e vou arrastar para fora do grupo. Ó. Pronto, desagrupei. Já que eles estão selecionados, vou continuar selecionando o restante para a gente criar a próxima coluna, né? Estou selecionando todos, Ctrl G. Criei a próxima coluna. Ah, ficou um para trás. Seleciona ele, arrasta ele aqui para cima até ele entrar dentro do grupo e solta no grupo. Ó. Tá? Opa, joguei para o grupo do 1. Pronto.
Ele não veio ainda. Ô, danado. Entra aqui no grupo. Pronto, perfeito. E agora a última coluna, né? Vamos basicamente pegar a primeira aqui, mesma situação, ó. 2 cliques na coluna, entro, já coloco mais ou menos na posição, Ctrl F. Cadê você? Ctrl F, já foi, né? Isso, perfeito. Eu já vou aproveitar e tirar eles do grupo, para não ficar para não ficar tão confuso. Vou pegar aqui também os outros elementos desse lado. Vou jogar lá para cima. Ctrl F. Também já vou aproveitar e tirar ele dentro do grupo, para não ter problema. Legal. E vou pegar essa parte de baixo do projeto e vou duplicar ela lá para cima. Nem tanto. Ctrl Z, eu preciso só de uma fileira. Então essa aqui, ó. Lá para cima. Ctrl F. Show. Então vou selecionar todos que não estão no grupo. Então aqui, ó, primeiro grupo, vou pôr aqui, ó, torre 1. Legal. E aqui o segundo grupo, 2 cliques, torre 2. E agora é o que sobra, né? Então todas essas partes aqui dos livros, Ctrl G, denominar aqui como torre 3 e todo o restante dos livros aqui na torre 3, ó. Pronto. Então temos aqui a torre 1, a torre 2 e a torre 3. Olha que legal, bem simples, fácil de poder humanizar essa estante, né? Ó, a gente põe um solzinho ali, ó, já dá um estilo bem legal. Olha que legal que é o cálculo de iluminação do D5, tá? Vamos continuar? Simples assim, colocando então nossos outros objetos aqui em cena, que é um abajurzinho. Então vou clicar aqui. Vou colocar ele aqui, um abajur da Pixar, né? Pronto. E aqui embaixo, a nossa cadeira, tá? Então vou colocar a nossa cadeirinha aqui bem no meio da nossa cena, tá? Para essa cadeira, a mesma situação que a gente vem fazendo na parte dos materiais e de material picker, né? Então vou pegar aqui o material picker dela e vou basicamente mudar a nossa textura dela aqui. Então, ao selecionar a textura da cadeira, o que eu quero? Aqui em Bezier Color Map, eu vou tirar a saturação dela, deixar ela totalmente cinza. Em Bezier Color, eu vou colocar uma cor, 30 por 20 por 90, tá? Essa corzinha um pouco mais amarelada, laranjada, né? Vou duplicar ela para cá, pronto, já está texturizado. Para esse abajur, material picker aqui no metal, Black Iron Duplicate aqui para ele, tá? Simples assim. Feito isso, o nosso projeto já está humanizado, texturizado e já adicionados móveis. E a gente já vai para a última etapa, que é a câmera junto com o clima. E essa parte é a mais legal porque a gente vai fazer um combo, né, das coisas que a gente precisa aqui. Câmera e iluminação. Para criar uma câmera aqui dentro do D5, o método mais prático de fazer isso é aqui em Scene List. Quando eu ponho aqui, ó, Create a New Scene, eu estou basicamente salvando o que eu estou vendo aqui nesse momento. Essa posição, esses objetos, ó, ele veio aqui como cena 1. Quando eu movo a câmera e crio uma outra cena, ela vai dar denominado como cena 2. Então, quando eu clico na cena 1, eu olho para a cena 1. Quando eu clico na cena 2, ele olha para a cena 2. E é basicamente isso o conceito de câmera. Então, vou dar 2 cliques aqui na cena 2 e vou pôr aqui, ó, ponto câmera, que é a nossa câmera principal. E para essa câmera, eu vou clicar na nossa cena, eu vou clicar no Edit Camera, que é o que a gente vai movimentar essa câmera. Então, aqui na rotação, 0 no X, 0 no Y e 0 no Z. Então, estou olhando bem lá para frente. O que a gente tem aqui de composição para essa câmera? Eu quero aqui no Aspect Ratio, então a proporção para essa câmera, eu vou colocar aqui 3:4, que é nessa proporção vertical. Fica bem bonita aqui para a gente poder fazer esse render, tá? Uma vez também que o ambiente pede para ser na vertical porque ele é mais estreito, tá? O focal length significa o ângulo da lente dessa câmera. Eu vou colocar em 35 milímetros, então ela é bem mais fechadinha, tá? Nesse momento eu consigo, ó, movimentar no X a distância dessa câmera, né? O Y também, para deixá-la bem alinhada aqui na nossa mesa. Assim, ó, já dá uma cena bem legal. Só que eu quero olhar bem lá para trás, eu quero ver essa câmera distante, para melhor enquadrar esse ambiente. Quando eu chego aqui no X para trás, ó, fica preto. Por quê? Porque eu entrei dentro da parede. Para a gente solucionar isso, existe o Camera Clip Plane, né? Esse Camera Clip basicamente é um corte que acontece, ó,
na nossa câmera que a gente consegue ver de fora do ambiente, porém com a câmera como se estivesse lá dentro. Então esse valor, quando fica muito alto, ele começa a cortar o que a gente está vendo. Então eu vou colocar 200, tá? 200 é um valor bem interessante. Eu vou subir a minha câmera aqui, ó, basicamente para 1,55 m, 1,55 m, a gente vai ver isso melhor, tá? Então agora no X, ó, eu consigo ver mais do ambiente, ó. Eu quero chegar mais ou menos até aqui, tá? Olha, 0 no clipping, eu estou por fora do ambiente, tá? Inclusive esse aqui é o Sol. E aqui em 200 eu consigo visualizar isso. Só que eu queria também ver um pouco mais de teto. E olha que interessante, quando eu subo aqui o meu Y, que é relacionado a ver o teto, ó, percebe que a minha arquitetura começa a cair? Ó, a gente começa a ver que esse espaço está menor e esse espaço está maior, né? Então isso aqui criou um ponto de fuga, como se tudo estivesse indo para o meio da tela. Para a gente solucionar isso, eu vou vir aqui em Project Mode, de perspectiva para 2 pontos de perspectiva. Com isso, ele tira essa distorção e assim a gente consegue ter, ó, um ângulo sempre reto nessas linhas, tá? Então nesse momento eu consigo posicionar o meu projeto de uma forma melhor aqui para nós, ó. Eu consigo ter a informação do teto e eu consigo ter a informação do piso. Olha que legal. Perfeito, essa câmera aqui está linda. Eu venho e atualizo a minha cena. E olha que interessante, todas as características dessa cena não estão aplicadas à cena 1. Ó. Quando eu clico na cena 1, basicamente ela volta para aquela cena que a gente criou. Quando eu clico para a cena 1, câmera 1, né, ela vem e põe aqui para nós a posição que a gente determinou, tá? Isso é muito legal, muito prático. E, paralelo a isso, junto a isso, né, a gente vai criar o nosso clima. E o clima, gente, é muito fácil de criar aqui dentro do D5. A gente vai vir aqui no modo Environment e vamos utilizar um HDRI. Eu vou clicar em HDRI. Olha como que já mudou a nossa cena, tá? Isso é para a gente adicionar um HDRI. E aqui em efeitos, a gente vai também fazer a primeira coisa, que é tirar a autoexposição, a compensação automática dessa luz. Pronto, esse emblema precisa estar desativado. O nome também, ó, já até muda só para exposição. Volto para Environment, vou em Assets e venho aqui, ó, em HDRI. Aqui temos HDRI tanto no Pro quanto também no modo gratuito, né? Aqui temos várias opções, só que eu quero esse puro branco. Eu clico em puro white, ele já traz aqui para mim automaticamente para a aba do HDRI. Olha como que isso aqui já está trazendo um aspecto bem legal. Aqui em More Settings, a gente consegue habilitar o que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, o background é o céu. Então, esse valor em 0, o nosso céu fica preto. O valor em 1, o céu fica bem branco. Eu vou utilizar aqui 0.2. O nosso skylight é a nossa luz indireta. Valor em 0, você não tem nada de luz na cena. Valor em 1, até demais. Então, vou colocar aqui 0.6, tá? A rotação não importa, porque é puro branco. Não temos rotação aqui. Só isso. Quando eu aperto F4, aquela tecla para a gente poder ter uma prévia desse render, a gente já consegue ver que esse cálculo está bem legal. Esse F4, para você ver se sua placa de vídeo tem suporte para isso, aqui em Display a gente tem aqui, ó, Render Preview F4. Preciso é o que a gente está vendo agora, Smooth é quando você não tem tanta máquina assim ou uma cena está bem pesada, tá? F1, F2, tá? E F4 faz esse pré-cálculo, tá? Essa tecnologia é principalmente para quem tem o Path Tracing. Por exemplo, placas da NVIDIA a partir da 20 alguma coisa, 2060, 2070, 2080, enfim, você já tem essa tecnologia. Então, assim, naturalmente o programa pede algumas tecnologias modernas, mais atuais, para a gente poder usufruir dessa tecnologia. O que é o F4? É uma prévia do render. Então, se você não tem esse recurso, manda render, vê se está tudo ok. Se tiver alguma coisa errada, volta. É tão rapidinho o render, tá? Você pode trabalhar com D5 mesmo sem o F4, tá? Que é esse recurso, por exemplo. Beleza, então aqui já colocamos o nosso environment. E os nossos efeitos? O que é isso aqui? É como se fosse uma pós-produção dentro do D5. A exposição a gente não vai mexer porque já está bem clarinho. Vou apertar F4 para ele ter uma prévia para você ver isso em tempo real. O Highlight Local Expose, basicamente, ó, a gente está tirando os estouros da nossa cena, 0.2. Local Expose da sombra, né? Você consegue aumentar essa sombra deixando o render mais difuso, 0.2.
valores que eu estou utilizando. O contraste da minha cena, para dar mais contraste, também 0.2. Highlight, Shadow, Slope, não vamos mexer. Por padrão, raramente a gente mexe nesses 3 valores, tá? White Balance é o quão branco ou quão quente, né? O quão frio, o quão quente está a sua cena. 5.500 é uma cena mais branquinha. Olha que bonito que já está ficando isso. O Bloom é o efeito que dá nas luzes ou nos pontos de estouro, né? Então, quando eu coloco aqui em 1, ó, olha a minha luz lá pegando um brilho. Eu vou colocar em 0.5. Lens Flare, Rainbow Flare, não vamos utilizar. Nem o Tint, tá? Então, quanto maior, mais para o 1, ela fica magenta, para o menos verde. Então, você vê que é uma pós-produção já dentro do D5. Isso é bem prático. Vamos utilizar apenas aqui a vinheta, tá? Que dá essa borda escurecida, trazendo o nosso olhar para o meio da cena. 0.35. Pronto. A nossa pós-produção já está pronta e essa cena já está iluminada. E a única coisa que falta para a gente compor é o fundo. M, modelo, favoritos. Temos aqui o nosso Anton Tree. Eu vou dar um clique e vou colocar ele aqui na nossa cena. Basicamente é um plane, né? Um plano de uma textura de uma árvore. Aqui no X, ó, eu vou colocar ele lá por detrás da nossa cena, tá? E vou descer ele um pouquinho, mais ou menos aqui, ó, tá? F4, olha lá, já compôs o nosso fundo. E lembra da nossa refração, ó, ela quebra essa informação do piso, né? Então a gente tem aqui como se fosse um piso mais esbranquiçado, uma calçada, enfim, a gente perde um pouco de informação do lado de fora. E basicamente o nosso render já está pronto, tá? Lembra sempre de atualizar a minha câmera, porque quando eu clico na cena 1, ela volta tudo, iluminação, câmera, composição, tudo igual ao primeiro momento que a gente fez essa cena, né? Se você quiser copiar o que a gente fez na câmera 1 dentro da cena 1, botão direito, copiar os parâmetros. Na cena 1, então, botão direito, colar os parâmetros. Assim, a gente está copiando o clima da câmera. Eu venho e atualizo a minha cena. Então, aqui temos a câmera 1 e aqui temos a cena 1. Para você poder ver algum objeto, corrigir alguma coisa repetitiva, tá? Simples assim. Já está pronto o nosso render, tá? Agora tem que mandar render, né? Dá-lhe render. E aí fica mais fácil ainda, né? Porque o D5 é muito intuitivo. Eu venho aqui na câmera, Image. Pronto. Agora a gente vai só configurar ela. Eu quero o tamanho dela em 4K. Só isso. Os outros parâmetros são tudo por padrão, porque a gente já configurou na câmera. Show. Eu quero aqui em Channels, que é os nossos canais, para a gente poder ter um controle, de repente, numa pós-produção. Fique à vontade. Você pode habilitar todos eles ou mexer um por um, tá? No caso aqui, eu vou habilitar todos. O formato eu quero em PNG, né? Para ter mais qualidade. Também temos outras, o TIFF também, o EXR fica show, só que isso aqui vai pesando um pouco. O PNG agrega, ajuda muito isso. E aqui, render. Então, clico no render, seleciono a minha pasta e ponho em salvar. Feito isso, ele vai começar o processo de render, tá? Nesse processo é bem rápido, a gente só vai esperar um pouquinho para quando ficar pronto eu te mostrar. Ó. Aqui está determinando 2 minutos, só que vai ficar bem menos que isso. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, render finalizado, deu 1 minuto e 29 segundos, muito rápido, né? E fora isso, a gente vai ver ele agora pronto. Ó, eu abri aqui na pasta que a gente mandou salvar e temos todas as camadas possíveis. Isso aqui, gente, é uma mão na roda para pós-produção. Temos aqui a parte de IA, que ele já faz também para ele fazer um cálculo bem legal na hora de mandar IA. O Ambient Occlusion que a gente usou no piso, ele faz na cena toda. Material ID determinando cada material repetido aqui, né? As paredes são o mesmo ID, o chão é um ID diferente, os livros que se repetem, né? A parte de reflexo, a parte de apenas o céu, a parte de tudo que é transparente e também o ZDEF, que também ajuda a profundidade, para entender profundidade, principalmente para fazer animação. Isso aqui é muito poderoso. E o nosso render, né? A câmera 2 do nosso render finalizado, aqui dentro do D5, né? Que fica muito legal, muito bonitinho, perfeito e a qualidade em 4K extraordinária. Porém, temos o pulo do gato que o D5 muda o jogo, que é quando você finaliza o seu render, ele te dá uma opção de fazer uma pós-produção utilizando o IA.
E não só aqui, né? De repente você fecha sem querer. Aqui também temos a aba de inteligência artificial. Então, quando eu clico aqui em AI Post Process, ele abre aqui para mim o source, que é o local onde que o render foi salvo. E aqui o nosso render. Quando eu dou 2 cliques aqui dentro, gente, é um mar de diversões. Temos várias opções de IA aqui. Temos o nosso enhancer, que a gente vai utilizar. Eu dou um clique nele. Ele basicamente vai dar um gás no nosso render. A gente pode selecionar o objeto, ir por área, tá? Inverter a seleção. A força dessa IA eu vou colocar em 1. E a textura, a força da textura eu vou manter por padrão. Eu venho aqui e ponho o AI Enhancer. E ele vai calcular isso para mim nativamente dentro do D5. E para a versão Pro ou estudantil, ela é ilimitada. Se você não tiver isso, você tem um limite, tá? Eu volto na minha imagem e aqui embaixo temos também um outro estilo de IA, que chama AI Style Transfer, que é a transferência de estilo do render. Temos os estilizados, né? Temos desde aqui de cartoon, madeirinha, pintado à mão, desenhado à mão, watercolor, enfim, até o modo realista de inverno, autumn, spring, noite, sunset e o style. O legal é mesclar português com inglês, bem interessante, né? Temos aqui o modo spring que a gente vai utilizar e aqui a gente pode habilitar mais opções. E nesse caso aqui a gente vai utilizar essa transferência de IA, tem um valor bem baixinho, 0.2, e a estrutura do render em 1, para a gente não modificar tanto assim o nosso render. Eu mando a IA trabalhar, volto para o render principal, volto para o Style Transfer e venho aqui para o Transfer from Referência. Então aqui a gente pode, quando a gente clica, a gente pode trazer uma imagem de referência. De repente uma referência do seu próprio render, uma referência de um clima ou uma textura que você quer trazer no aspecto geral da cena. Quando você não coloca referência, ele dá um gás bem legal na cena também. Não vou colocar referência. Mesma situação do modo Spring, 0.2 por 1. E manda a IA trabalhar. Aqui a gente vai brincar. Então vamos trazer aqui também o modo noite, sempre 0.2 por 1. São parâmetros bem legais. Vou voltar para o render. Vou trazer também o modo aqui sunset, para a gente ver o que acontece. E também vou trazer aqui o modo winter, né, que é o nosso neve. 0.2 por 1. O neve em dentro de casa assim não funciona muito bem, ele viaja um pouco. Então esse aqui é um recurso que o D5 oferece, uma IA nativa dentro dele, tá? Então vamos aguardar e assim que tiver finalizado eu te mostro o resultado. E pronto, todas as IAs aqui finalizadas. Vamos ver como é que ficou? O primeiro foi o Enhancer, né? Essa aqui é muito, muito boa. Por quê? Porque ela dá um gás no seu render. Da direita é o after, né? Então aqui quer dizer que é o que passou e da esquerda é o que não passou. Por exemplo, olha esse piso, né? Aqui ele mesclou. Agora, olha como que ele dá uma vida no piso. O abajur, olha como ele dá um brilho. Os livros lá no fundo, ó, o contato, a linha de contato, a madeira. Tudo encaixa perfeitamente. Tudo fica bem melhor. O Enhancer é muito legal. É das IAs mais práticas e rápidas para você poder ter IA no seu render sem modificar tanto o projeto, tá? Ó, o piso aqui no chão ele dá até uma marquinha de tênis, né? Muito legal, muito interessante. Já o segundo é o nosso modo Spring. Essas daqui, do Spring até o final, modificam um pouco do seu render. Às vezes muito útil, às vezes muda até demais. Então tem que tomar cuidado, por isso que a pós-produção é importante. Ó, aqui ele já mudou o aspecto um pouco do meu abajur, ele tirou esse elemento, mas ele traz elementos bem bacanas para o render no geral. Ele deixa um pouco mais lavadinho o nosso render, né? Mas bem mais real. Olha que legal, ele afundou. Aqui, na verdade, era um metal para fora, ele fez um detalhe para dentro da parede, né? Olha que essa parede, que legal. Então a gente consegue utilizar pontos do projeto como um todo, né? A terceira é o nosso modo referência, é um dos modos mais poderosos, mas é o que mais modifica. Olha que legal, que ele deixa o nosso render bem realista, bem bonito. Olha essa madeira. Então, assim, você consegue mesclar e usufruir de IA dentro do D5 de uma forma muito prática. Isso aqui está muito lindo. Lá fora também, ó, ele já resolve alguns dos problemas, né? Traz uma vegetação um pouco diferente. A gente utiliza bastante essa IA para vegetação. E depois as nossas brincadeiras, né? O nosso modo noturno, ó, ele não entende 100%, mas é muito legal para a gente poder fazer um estudo de render, né? Como é que eu faria essa cena noturna? Manda a IA trabalhar,
você fala, legal, gostei de ligar alguns pontos de LED, gostei do Blue Hour, vou fazer mais ou menos referente a isso. Você tem uma referência, né? Então você consegue ter isso aqui como uma referência. O nosso modo aqui, qual que modo que é? Eu não lembro. Aqui no izinho de detalhes, mostra aqui para nós, ó. AI Transfer, que é o Sunset, o modo, né? E modo Sunset. Ele já traz aqui um Golden Hour, ele modifica, né? O piso ele fez de madeira, uma opção também de você, de repente, falar, vou mudar meu piso para madeira. Então, uma IA que transforma bastante da sua cena, mas é mais uma forma de estudo ou até mesmo um post do que usufruir 100% dela, mas é muito legal. E o nosso modo neve, ó, para dentro de cena, o modo neve dá uma viajada, né? Mas é legal ter essa opção também aqui dentro do D5. Pro lado de fora fica insano o modo neve, tá? Então, assim, ela precisa ser usada de uma forma inteligente. Aqui para nós, eu usaria o Enhancer como a base, né? O nosso render base. O Spring para a gente poder pegar alguns pontos. E o modo referência, né? Que a gente não utilizou uma referência, para também usufruir eles de pontos estratégicos. E o resultado desse render é basicamente esse mesmo que a gente tem aqui no início do vídeo, né? Essa qualidade, essa proporção, tudo perfeito, de uma forma muito simples aqui dentro do D5, que eu agradeço demais você ter ficado até o finalzinho desse vídeo. O resultado e a praticidade desse programa é insano, tá? A gente consegue sim criar um render brabo. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença e dá-lhe render. Galera, eu fico de cara como é simples criar imagens realistas dentro do D5. De novo, não importa o projeto, se é cena interna, se é cena externa, tá? Esses princípios que você aprendeu no vídeo de hoje sempre vão funcionar. Não esquece de resgatar o seu cupom de R$500 de desconto pro nosso curso de D5 Render, que tá chegando agora no dia 10 de fevereiro. E claro, deixa o seu like nesse vídeo, né? Se ele de fato te ajudou de alguma forma. E também se inscreve aqui no channel, pra não perder mais conteúdos como esse, beleza? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Dá-lhe render!